pessoal, finalmente estamos finalizando essa série. Essa é a parte 4, onde eu estarei fazendo todo o processo de 2 desenhos, a pintura, né, de 2 desenhos. 2 desenhos? E onde eu vou aplicar todos os estudos que a gente fez nas 4 partes anteriores. Então, fiquem com o Speed Paint e nos vemos de novo no final do vídeo. E vamos para o último vídeo da saga, né? Aqui, né? Eu fiz todos eles começando com a técnica úmida. No primeiro desenho, eu umedeci apenas com água e fui fazendo a técnica que eu sei que é chamada de ala prima, porém eu não usei propriamente dito ela, já que ala prima significa que você está fazendo tudo tendo uma camada só molhada. E aqui no caso eu só usei isso minimamente, enquanto ainda o papel estava úmido, para ir espalhando as cores base das áreas do desenho. Admito que no momento que eu fiz, eu não estava exatamente muito inspirada no primeiro desenho, aí eu fui fazendo e me perdi um pouco quando eu voltei a mexer com ele 2 dias depois. Eu fui fazendo, mas eu não sabia bem para onde ir, porque, né, o planejamento que eu tinha inicialmente, eu acabei me perdendo, junto com a minha vontade de desenhar e de pintar, que surgiu na quarta-feira. Enfim, quando eu resolvi voltar a pintar o desenho. Aí depois, eu fui, nesse meio tempo, ontem, no caso, e fui colocando alguns detalhes em um dos rapazes. E a partir daí, eu fui pensando em como complementar um outro. Aí eu fui e fiz um fundinho azul. Depois no final eu vou fazer uma pequena textura nesse fundo, como se ele estivesse atrás de uma parede estampada. E eu só que ir com o flow e combinando as cores, como se eu, ao invés de eu estar planejando o desenho, como se eu tivesse tirado uma foto de 2 rapazes conversando na rua e pensasse com que estilo de roupa esses rapazes estariam. Então é só lembrar que não usam uma chamada, não tem botar algumas estampas, não tem as cores do cabelo, um pouco da luz e sombra. Apesar de ser um estilo simples, eu acabo sempre colocando mais luz e sombra do que deveria, porque eu gosto de ter como fica aplicado o volume. Só que quando eu esqueço de conservar a área de luzes, como aí eu meio quase cometendo um erro fatal, de não colocar, pelo menos eu tive sorte de não ter as primeiras camadas terem sido bem clarinhas, então não atrapalhou tanto. Aí, né, acabei colocando e conforme eu fui escurecendo algumas áreas, o desenho foi ganhando mais forma na pintura. E inclusive é uma coisa que vocês têm que ter em mente: se a pintura for a parte mais forte do seu desenho, você pode fraquejar na área do rascunho, porque a pintura vai complementar mais e dar mais forma ao seu desenho. Se for o contrário, a pintura for apenas um complemento, for uma coloração para fazer o seu desenho ter um pouquinho mais de destaque, capricha no desenho, capricha no rascunho, trabalha no rascunho, porque se tu errar no rascunho com a pintura fraca, minha filha, vai ficar bem na cara. Então aí, né, o desenho é mais simples, porém eu fiz questão de deixá-lo bem estruturado, ambos para que não tivesse muito problema mesmo se eu fraquejasse muito na pintura. Aí na segunda, eu resolvi fazer naquele estilo de ter uma cor de fundo, então ambas, apesar de terem cores bastante distintas nelas, elas estavam no mesmo plano, estavam sobre a mesma atmosfera. Aí, né, nelas como a tinta não tem que secar mais rápido, eu esperei só alguns minutinhos e fui aplicando, esperando ter a primeira camada que eu fiz com tinta secar. Aí eu fui aplicando os tons básicos delas, eu fui dessa vez respirando mais, apesar de estar com pressa, para poder ir colocando as cores e ir selecionando, ao contrário dos rapazes que eu fiz os cabelos deles com cores normais, naturais, variações de marrom. Eu fiz os cabelos delas em tons fantasias, que significa que não tem tons coloridos que o ser humano não tem de cabelo. Aí, né, eu fui fazendo a divisão. Eu primeiramente pensei em fazer cabelo liso, cabelo verde, fazer ela com vestido branco, com uma estampa de xadrez,
só que depois eu mudei de ideia quando eu coloquei a outra com uma blusa listrada. A minha ideia inicial também não era fazer essa daí, que ficou com a blusa listrada com uma saia azul, só que eu já tinha trabalhado com tom de azul no sapato. Depois eu ia fazer um tom de roxo, que eu ainda não tinha aplicado, e aproveitar o roxo para colocar nas sombras no fim das peles delas. E também aproveitei que depois no tempo para sombrear, não tem as áreas mais claras com amarelo e a área que seria mais branca das roupas delas. Pra mim, admito que daqui o mais difícil foi os cabelos, porque eu tenho duas formas no tem de fazer uma sombra mais, a parte mais escura do cabelo, que é fazer no tem com a perspectiva atmosférica, que é deixar a parte que seria mais escura e mais sombreada do cabelo com mais claro, não tem como se fosse, não tem algo visto mais à distância, não tem, quando você olha não tem uma paisagem, tem uma parte que está muito longe ao invés de ficar mais escura, ela fica bem mais clara, como se tivesse algo, um pano transparente, não tem tampando, várias camadas de pano. Então, foi assim. Então eu fiz uma mescla dos dois e fui, não tem, trabalhando, escurecendo os cabelos. Tem uma coisa no dentro comigo que eu tento trabalhar tom mais claro, mas eu sempre tendo com o escuro. Só que quando eu vou tender com o escuro, eu sempre tendo em tudo. Então eu me policiei bastante para tentar trazer as áreas mais escuras no escuro para a saia, da que tem a blusa listrada, e pro cabelo de ambas. Pra não poluir muito o desenho, deixando tudo tão escuro. Também ajudou um pouco em eu colocar um pouquinho mais de textura no fundo, não tem na parte, não tem mais de baixo, deixando mais forte, e a parte de cima eu coloquei um tom mais amarelo, conservando tem o tom inicial da primeira camada na faixa do meio. Não ficou bem uma faixa, mas ficou mais centralizado. Aqui o desenho os dois desenhos vão parecer bem menos acabado, porque estão só na aquarela. E nos outros desenhos que eu trouxe aqui, inclusive um que é o mais realizado no meu short, não tem desenho individual, que é da pintora, eu complemento com os materiais. Eu não deixo só na aquarela, por isso vai aparecer um pouco mais não completo. Aí está o resultado de ambos, eles ficaram bonitos depois de muito trabalho. Postar o vídeo para conseguir terminar isso daqui e começar a terminar essas daqui. Eu fiz isso algumas horas antes de estar postando o vídeo. Realidade da vida, né? A gente tem que se apressar para manter nossos compromissos. Né? Nós passamos pela teoria das cores, camadas, para poder saturar as cores. Nós fizemos as tabelas de cores, essa daqui e essa daqui, e nós finalizamos a série de vídeos com os dois desenhos aqui. Só, já vou avisando, nós terminamos aqui, né, na exploração da aquarela da Acrylex, porém eu estarei lançando nos shorts, não sei se tá dando pra ver, esse rascunho aqui. Eu vou estar pintando todas com a aquarela da Acrylex, vão ser várias skins diferentes, vão ser várias combinações de pele e cabelo diferentes. E vou estar postando nos shorts durante o mês de dezembro e o mês de janeiro. Vai estar espaçado, vai estar tudo, não tem referenciado a parte 1 da série. E quando o último vídeo for lançado, vai ser completamente finalizada a exploração da aquarela da Acrylex. Eu vou continuar usando a aquarela nos meus desenhos, né? Mas, por enquanto, é só
só isso que eu tenho pra fazer com a Aquarela da Colex. Vai terminar com essas aqui dos chutes. Vão ser 6, no total vão ser 6 folhas completas de exploração da aquarela e vou manter essa média no tempo, todas as explorações que eu vou fazer. Nós vamos dessa para dar luz, mas primeiro eu vou fazer, né, os vídeos sobre os meus marcadores acrílicos e os marcadores dual brush. Agora que eu tô voltando um pouco à vontade de desenhar, eu vou aproveitar, né, eu vou fazer coisinha e depois vou gravar fazendo as pontinhas que já estão com eles prontos para segunda e quinta-feira. E aí, com sorte, lançar no sábado um vídeo mostrando arte digital, que eu estou tentando colocar ele na minha grade de produção, só que eu estou com dificuldade para poder fazer material no digital, porque para isso eu preciso estar com o computador completamente focado nisso, e é esse o mapa que eu estou tentando dar. Eu costumo estar assistindo enquanto eu estou fazendo coisa no computador, e gravar com o OBS Studio faz com que o meu computador grave mais. Então, eu vou buscar colocar um hábito de fazer as coisas